pela dor que você teve. Quem aqui tem cicatriz? Quem tem cicatriz? Quem tem cicatriz? Joelho, canela, cotovelo, cabeça? Tem? Quem não tem cicatriz não teve infância, né? Vamos lá. Presta atenção. O efeito do perdão é como uma cicatriz. Você olha para ela, você lembra do que aconteceu, mas ela não dói mais. Então não pensa você que você vai esquecer, porque tem gente que pega lá o texto de Josué, capítulo 42, versículo 50, eu acho. Ah, Deus me fez esquecer do tempo da minha aflição. E aí o pessoal pega lá o texto de Josué e diz, está vendo? Deus faz esquecer. Gente, não. Você não vai esquecer. Você não vai sofrer. Porque o sofrimento não é inteligente. Você está ressentindo. Você está ressentindo porque você está tomando para você uma culpa que não é sua. Tem coisas que não estão sobre o seu poder. Se a culpa é sua, vai impede você perdão. Mas se o outro fez, o que você pode fazer pelo outro? Foi o que ele tinha para dar. Não tem o que fazer. Quem é que já assistiu o filme A Cabana? Assista, para já. Principalmente quem é ressentido. Quem não perdoa. Assista para ontem, lição de casa. Vai dormir, assista hoje antes de dormir. Vem amanhã com um filme assistido. Por que é importante entender isso, gente? Porque, fala comigo, perdão é um benefício para quem libera e não para quem recebe. É assumir o que é o perdão? É assumir os sentimentos tóxicos que permeiam em você. É recuperar a liderança do seu destino. É a paz que você aprende a sentir quando libera para quem lhe faz mal. É para você e não para o autor da afronta. Refere-se à cura e não à pessoa que fez sofrer. Ajuda a ter mais controle sobre os seus pensamentos. Melhora a sua saúde física e mental. Torna-se um herói feliz e não uma vítima sofredora. É um processo e não um acontecimento. É uma escolha, é uma decisão, é uma restituição, é liberar. Isso é perdão. Eu decido e pronto, acabou. Chega. Não quero mais ficar ressentindo isso. Eu simplesmente desligo esse filme. Eu não fico rodando esse filme de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é o perdão. Quando Jesus está sendo crucificado na cruz, o que ele fala? Senhor, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E é isso que você precisa entender. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas estão fazendo coisas que elas nem sabem que estão, elas nem percebem e nem sabem o que estão fazendo. Sabe o que você tem que ter dela? Piedade. Poderia ser você. E quantas vezes a gente já errou? Quantas vezes a gente já falhou com os outros? E o perdão que hoje você libera pode ser o perdão que amanhã você necessite. Então aprenda. É sobre você ser um verdadeiro cristão. É sobre você realmente ser uma pessoa livre. Porque a partir do momento que você perdoa, você não está sendo menor do que as pessoas. Porque esse é o problema da maioria das pessoas. Ela não quer perdoar porque ela vai dizer o quê? Não, eu fui eu que errei, foi ele. Foi ela. Ela que passa, ele que passa. E se não pedir? Você vai ficar carregando isso para sempre? Porque é um veneno que você toma e quer que o outro morra. É um veneno que você toma e quer que o outro morra. Não faz sentido. Quem está entendendo? Eu. Peraí. Quando a gente tem clareza que perdoou de verdade, se a dor a gente ainda vai sentir. Você tem paz. Não sente. Você não sente Então, se mais. eu tô sentindo, eu não Você perdoo. olha, você lembra, mas a dor você não sente mais. Lembra? Quando eu falo sobre a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, é o quê? Você sentiu a dor, passou.
Mas o problema é que as pessoas escolhem continuar revivendo aquela dor a partir do sofrimento. Hoje não é algo que me machuca mais, mas eu Perfeito. não esqueço. Tá, mas o que que isso traz de sentimento para você quando você lembra e quais são as causas e consequências de quando você lembra? O que que isso traz de estado emocional e de comportamento para você? É indiferente ou mexe com o seu estado emocional e muda o seu dia, muda os seus comportamentos e muda suas reações, suas ações? Que tipo de prejuízo que traz quando esse pensamento dessa lembrança vem? Traz prejuízo, sim ou não? Não mais. Então pronto, passou. É só uma lembrança. Pode? Então, eu tô. Vocês sabem um pouco da história, né? Mas eu tô assim, constantemente perdoando minha mãe. Hã? E aí, depois que meu pai faleceu, eu sinto que, assim, a dificuldade ficou um pouco maior. Uhum. Porque muita coisa que aconteceu com ele, até o fato dele ter morrido, eu acho que eu. Atribui a ela. Isso. Uhum. E eu falo, perdoo, faço, verbalizo, mas isso não sai. Uhum. Não consigo perdoar ela. Qual é o prejuízo de Na não minha perdoar? vida. Trava coisas na minha vida. Eu O sei. quê? A financeira, trava minhas coisas. Como trava você minha vida. sabe que é isso que está travando a sua vida Porque eu sei que tá financeira? ligado. Como? Não, não por quê. Como você sabe que é isso? Porque eu me auto-saboto. Como você sabe que é isso? Não por quê. Como? Porque O eu que não sei. especificamente acontece? Eu não, eu me sinto culpada de prosperar, como assim, eu me sinto. Parece que se eu prosperar, minha família não vai gostar. Então não tem a ver Uma com o fato de afronta, você não perdão. perdoar ela. Não, tá ligado a ela, tá ligado? Eu sei que eu não perdoo. Então é a família ou é ela? Se você prosperar, ela não vai gostar? Também não. Então, é mais sobre ela ou mais sobre os outros? Sobre ela e os dela. Que eu Tá sei os bom. dela. Tira ela, fica só os outros. O quanto que isso te afeta? De 0 a 10, sendo 0 nada e 10 muito. Eu acho que De 0 a 10, sendo 0 nada e 10 muito. Quanto que te afeta? Tira ela e deixa só eles. um 7. Nada. 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 Você demorou pra falar. Então o problema não é eles. O problema é ela. O problema é que você está culpando ela por aquilo que você está vivendo. E essa responsabilidade não é dela. A responsabilidade é sua. Você é uma mulher adulta, você é mãe, você é inteligente, você tem todos os recursos. E você não depende do amor dela e nem da aprovação dela. Porque ela te ama e ela dá o que ela tem. Se isso é o que ela tem, como você Eu pode? acho que ela me ama. O ponto é que muitas vezes a medida de amor que a gente espera do outro é a medida de amor que a gente dá. E às vezes a forma como a pessoa tem de amar é muitas vezes até mesmo ignorância. Vou te dar um exemplo bem fácil para você entender. Sabe o que acontecia com meu pai quando ele estava me espancando? Sabe o que ele me dizia? Eu estou fazendo porque eu te amo. Me explica. E eu entendo hoje que de fato era. Sabe por quê? Porque ele não teve pai e ele não sabia como educar. E aquela forma era a forma que ele achava a forma certa de me proteger e de não virar um marginal. E ele dizia: eu tô te batendo, você tá apanhando para você virar gente, para você não ser um vagabundo lá fora, e eu amo você. E pau, 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 pau. As pessoas, elas não sabem. Aí entra a mesma coisa que a gente já falou lá, lembra? Mas eu quero que ela me ame igual o meu irmão. Eu quero que ela. A gente começa a entrar na comparação e a gente não aceita a medida de amor que a pessoa tem para dar pra gente. Mas assim, eu me sinto culpada por não amar ela e não chamar ela de mãe. Você não tem que se culpar por isso. Qual é a lógica dessa culpa? Você quer uma devolutiva. Se ela te chamasse de filha, te chamasse, e você tivesse um convencimento de que você está sendo amada segundo as suas bases de crenças, então você chamaria ela de mãe. Você não chama ela de mãe não porque você acha que ela não é a sua mãe ou porque,
enfim, N motivos. Você não chama ela de mãe e você não tem essa tranquilidade com ela porque ela não te ama do jeito que você gostaria. Mas isso não significa que ela vai deixar de ser a sua mãe. E você vai deixar de ser filha dela. Você continua sendo filha dela, ela continua sendo sua mãe. O ponto aqui é, ela não vai te amar do jeito que você quer que ela te ame. Ela vai te amar entregando o que ela tem para entregar. E se o que ela tem para entregar é isso, o que você pode fazer? Você tem um amor maior, que é o amor de Deus por você. E se você não tivesse a sua mãe? Não ia mudar nada. Pois é. Mas você ia continuar se culpando, achando que você não foi uma boa filha porque você não chamou ela de mãe, porque você não tratou ela como você acha que deveria tratar, porque você não atendeu às expectativas dela, que muitas vezes você nem sabe quais são. Não é sobre ela, é sobre você. Você só precisa saber que você é amada. Do jeito dela. E o jeito dela pode muitas vezes não ser o jeito que você esperava. E tá tudo bem. Porque a sua vida, a sua felicidade, sua realização não está condicionado ao amor que ela pode te oferecer. Mas é sobre o amor que você acredita que você tem. Porque você precisa aprender a amar você primeiro, para depois querer amar os outros. Aqui que a Bíblia diz? Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Para você dar amor, você precisa aprender a se amar. Quando você encontrar o seu valor, você vai compreender que o que ela está te oferecendo não muda nada. E ela continua sendo a sua mãe. Nós não somos obrigados a concordar. Nós somos obrigados a respeitar. Respeitar é diferente de concordar. O princípio de honra não está ligado a você ter uma vida maravilhosa. Como a gente faz com pessoas que têm traumas emocionais, de pais e mães desqualificados, que são craqueiro, que são dependentes de cocaína, de crack, que cheira loló, que vive na Cracolândia. Me explica. A vida deles não vai andar por uma escolha da mãe, por uma escolha do pai, do parente que decidiu estar na Cracolândia. São escolhas. Você não domina as pessoas, você não tem controle sobre as pessoas. É o que ela tem para dar. E o ponto aqui é, o que você vai dar em troca?